CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Desculpa, gente. Bom dia a todos, que tenham todos uma manhã, um dia muito abençoado. Gostaria de lembrar, né, sobre as nossas redes sociais, esta que vocês estão assistindo, seja ela Instagram ou Facebook, já conhecem. Temos o nosso canal no YouTube, que não passa ao vivo, não passa a live, mas que depois a companheira mais tarde coloca a gravação. Temos o nosso site, é muito importante que todos acessem, porque ali tem todas as informações sobre a casa, sobre a obra social, as fotos, a história, tem também como ajudar, né, principalmente nesse período, né, tão difícil dos alagamentos, das chuvas, né, a comunidade aqui perto ficou bem atingida, e a gente pede doações, né, colchão, cobertor, né, alimento não perecível, para serem feitos aí os alimentos, né, para serem fornecidos às pessoas que ficaram em situação muito difícil. Toda quarta-feira nós estudamos o Evangelho o dia todo. De manhã o nosso aqui estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, estudo sequenciado, que não tem tempo para acabar, né? Tem uma hora de aula, mas a gente vai estudando à medida que a gente vai compreendendo, a gente vai passando os itens. E às 15 horas e também às 19 horas nós teremos as palestras públicas com os respectivos passes sobre também o Evangelho. E nós estamos ali no último capítulo, né, capítulo 28, chamado Coletânea de Preces Espíritas, e nós estamos na parte em que Kardec está ali analisando as frases, né, importantes, as frases do Pai Nosso. E hoje ficou para a gente dar sequência ao estudo, o item 5, né, que é perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Eu vou pedir ao Giovanni para fazer a leitura, por favor, do primeiro parágrafo, para a gente poder fazer a nossa prece. Perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que fazemos a vós. É uma dívida contraída que, cedo ou tarde, teremos que pagar. Nós rogamos a vossa infinita misericórdia o perdão dessas dívidas, prometendo fazer todos os esforços para não contrair outras. Obrigada, Giovanni. Vamos então fazer a nossa prece, mentalizando a doce figura de Jesus, para irmos nos pacificando e nos ligando a esse ser tão amado. Senhor Jesus, Mestre querido, nesse dia, Senhor, queremos te pedir, primeiramente te agradecer pela vida, pela oportunidade de trabalho, de estudo, enfim, Senhor, por tudo que temos. E pedir, Mestre, que permaneça junto de nós, que possamos, Senhor Jesus, através desses ensinamentos deixados por esses amigos espirituais tão dedicados, que possamos ter a força, a coragem necessária para o enfrentamento das vicissitudes da nossa vida, para que possamos, em nos esclarecendo, nos fortalecer para tudo que tivermos que passar. Termos aí a calma, a pacificação, a resignação necessária. Pedimos, Senhor, a tua ajuda. Pedimos também ao Dr. Herman, Altivo, Baltazar, ao Espírito Luiz, professor José Jorge e tantos outros amigos que estudam conosco, que nos auxilie, que nos inspire o nosso entendimento, a nossa clareza de ideias, para que cada um de nós possa tirar desse estudo o que melhor for necessário.
Que seja, pois, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos dar por iniciado o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, essas frases, né, como a gente já comentou, são as frases do Pai Nosso. Claro que tem algumas traduções que tem uma palavra ou outra diferente, mas o sentido é o mesmo, né? E aí Kardec colocou, né, essa: perdoai as nossas dívidas como nós a perdoamos aqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. E aí a gente lembra que ao longo dos estudos todos, nós estudamos vários momentos, né, com relação à questão do perdão, e estudamos aquela parábola, né, do devedor implacável, do servo incompassível, daquele que está devendo uma grande soma ao Senhor, e aí o Senhor vem cobrar, e ele diz que não tem, e aí ele ia ser preso, mas ele implora o perdão, aí o Senhor acaba perdoando a dívida dele toda, e aí um amigo que devia muito menos, um valor bem inferior, ele foi cobrar esse amigo disse que não tinha como pagar, e ele, ao contrário do Senhor dele, mandou prender o outro lá, o outro companheiro, né? Então, como nós fazemos às vezes, né? A gente pede o perdão, mas a gente não consegue perdoar, né? E aí que o Giovanni já lê, né? Cada uma das nossas infrações às vossas leis. Nós infringimos as leis de Deus, né? Senhor, é uma ofensa que fazemos a nós, é uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos que pagar. E, na verdade, né, toda vez que a gente se afasta da lei de Deus, a gente é infeliz. E vem a consequência, é a lei de ação e reação. Não é ninguém que está castigando, somos nós mesmos, porque a nossa própria consciência sabe o que é certo, né? E aí, continuando, né? Nós rogamos a vossa infinita misericórdia o perdão dessas dívidas, prometendo fazer todos os esforços para não contrair outras. Então, lembrando também que quando né, em negrito, quem tem o Evangelho aí está em negrito a frase original do Pai Nosso, e a frase em que está né, em cor normal, é a versão que Kardec chamou da versão expandida. Então, a versão concisa, que é aquela que Jesus passou mesmo, e essa versão expandida seria essa análise, né, dessa conversa que Jesus ensinou, como que a gente iria orar. Então, deveis orar assim. E aí ele diz o Pai Nosso, né? E aí uma coisa bem interessante, né? Rogamos a infinita misericórdia, a gente pede o perdão, prometendo fazer todos os esforços para não contrair outras, porque ainda tem isso. A gente às vezes comete, se dá conta que cometeu um ato contrário à lei de Deus, a gente já tem um certo conhecimento, agora a gente, poxa, caramba, fiz isso errado. Aí a gente pede o perdão, mas daqui a pouco a gente está saindo fazendo de novo. Então, a gente precisa também pedir o quê? Forças, né? E a gente tem que se esforçar, fazer todos os esforços para não contrair outras dívidas, né? Então, às vezes eu vou, aí eu me disponho com alguém, aí eu, poxa vida, já não podia fazer isso e tal, não sei o quê. Mas daqui a pouco eu vou, aí eu peço perdão, enfim, tento consertar. Aí daqui a pouco eu vou, faço outra coisa com outra pessoa, faço uma outra coisa, né, com a sociedade, enfim. Então a gente também tem que estar sempre prestando atenção nisso. Até porque a gente não sabe, quer dizer, a gente não lembra, na verdade, né, como espírito mortal, as dívidas que a gente deixou lá para trás. Porque a lei de Deus é de misericórdia. A gente não resgata tudo só numa encarnação, não. Apesar das vezes a gente ficar achando que, nossa senhora, eu estou pagando. Não é isso, né? A gente está se reestabelecendo, se reequilibrando, se harmonizando com a lei de Deus. E a gente paga, assim, suaves prestações, nos dizem os espíritos, né? E aí, lê o segundo parágrafo aí, Giovanni, da caridade. Da caridade fizestes uma lei definitiva para nós, mas a caridade não consiste apenas em ajudar o semelhante na sua necessidade. Ela também está no esquecimento e no perdão das ofensas.
Como poderíamos implorar a vossa indulgência se nos esquecemos de usá-la para com aqueles dos quais nos queixamos? Tá bom. Então, a questão da caridade. Daí a gente lembra lá do Livro dos Espíritos, né? Questão 886. Livro dos Espíritos, questão 886. Intitulado Caridade e Amor ao Próximo. Olha o que o Kardec perguntou para os espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus? Aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Reparem aqui que o perdão está vindo aqui em terceiro lugar, né, em último lugar, porque os espíritos sabem que a gente tem muita dificuldade todos nós como espíritos imperfeitos, até porque esses espíritos que dão essas respostas são espíritos já mais adiantados, espíritos de escola, mas eles também passaram, né, por várias experiências como nós, porque foram criados também simples e ignorantes pelo nosso Pai. E aí até a gente que estuda, a pessoa que estuda muito espiritismo fala, né, a questão 886 é o BIP, B de benevolência e de indulgência e P de perdão das ofensas. Aí o Kardec comenta: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Então, olha lá. Então, às vezes a gente quer justiça, mas acha que a justiça de Deus é igual à justiça nossa. Porque na nossa cabeça, a justiça é uma coisa, a justiça dos homens não é a justiça de Deus. Porque a justiça dos homens vê só as coisas materiais. E ela também é de acordo com a época, com a sociedade, com o momento histórico que estão passando. E de acordo também com a vontade da pessoa. Porque cada um, tem muitas pessoas que têm uma noção de justiça que é diferente da nossa. Enfim, já a justiça de Deus é imutável. Essa daí não tem mudança e é perfeita. É fazer-lhe todo o bem que nos seja possível, que desejaríamos que nos fizessem. Esse é o sentido da palavra de Jesus, das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Aí continuando, a caridade segundo Jesus não se restringe à esmola. Então olha lá, a gente sabe que não é só a gente pegar, tirar dinheiro do bolso e dar. É importante sim, ainda mais nesse momento de dificuldade, a gente ajudar, procurar ajudar. Mas não é só dessa forma que a gente faz caridade, né? Ela abarca todas as relações que temos com os nossos semelhantes. Então, a partir daí, aí tem mais um pouquinho, né, um comentário que eu não vou ler agora, mas que é interessante, quem tiver o Livro dos Espíritos em casa, anotar aí e depois consultar, né, a questão 886, porque para a gente refletir bem, né? E ele está dizendo ali, né, Deus fez da caridade uma lei definitiva para a gente. Então, foi como Jesus ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas a caridade não consiste apenas em ajudar o semelhante na sua necessidade. Foi o que a gente viu. A gente deve sim ajudar, mas não é só isso. Ela também está no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, a gente esquecer aquela ofensa, a gente perdoar, é uma forma de caridade, é também uma grande caridade. Às vezes, eu entendo que a gente não consegue, porque às vezes as pessoas fazem coisas tão graves, né? Enfim, que a gente, naquela encarnação, a gente não consegue. Mas, quando Jesus fala em perdão, né, tá lá no capítulo, depois ele vai até falar aqui no capítulo 12, amai os vossos inimigos, ele não está falando. Amar os inimigos não é ter com eles o mesmo amor que a gente tem com os amigos. A gente não vai ficar levando o inimigo para dentro da nossa casa. É não desejar o mal, é orar por eles, né? É buscar sempre tirar do nosso coração aquele sentimento de ódio, de vingança. Então, tudo isso, né, são as fases da questão do perdão. Porque não adianta a gente querer colocar em certas situações uma meta de perdão irrealizável nessa encarnação, porque nós estamos ainda muito imperfeitos.
Então, que a gente vá devagarinho, ó, benevolência, indulgência, o perdão das ofensas, né? Então, a gente vai aí fazendo essas reflexões e já tirando do nosso coração, né, aqueles sentimentos de ódio, de vingança, de desejar o mal, né? Ou então aquela coisa, né? Deus está vendo. E estou entregando na mão de Deus. Quer dizer, a gente não vai se vingar, a gente quer que Deus se vingue por nós, é isso? Então, a gente tem que pensar, né? Como poderíamos implorar a vossa indulgência, quer dizer, está se dirigindo a Deus, né? Se nos esquecemos de usá-la para com aqueles dos quais nos queixamos. Então, como é que a gente pode pedir a Deus a indulgência, né? O perdão das ofensas, que Ele nos perdoe, das besteiras que a gente fez, se a gente não usa, né, com aquele que a gente se queixa? Então, são outras coisas importantes também da gente estar aí pensando, né? Seu Carlos, muito bom dia ou muito boa tarde, meu amigo que está aí na Europa, né? Portugal. Seja muito abençoado todos vocês aí, o senhor, sua família e todo o povo português aí. Ele quer falar alguma coisa? Ele disse: sem a caridade, benevolência e amor, não há como haver progresso espiritual. Muito bem lembrado. Obrigada, seu Carlos. É isso aí. Não há como ter progresso espiritual, porque vai ficar faltando sempre alguma coisa, né? Essa indulgência aí, essa caridade. A gente pode fazer caridade material, deve fazer, de acordo com as nossas possibilidades. É importante porque nós precisamos ainda, né, das coisas materiais, mas realmente a indulgência, o perdão das ofensas. E como que a gente vai aos poucos, né? A gente vai aprendendo aos poucos. Obrigada aí, seu Carlos, pela participação. Quer falar alguma coisa, Giovanni? O famoso BIP, benevolência, Tá dando para ouvir? nós devemos lembrar que benevolência é um sentimento e uma ação. É um sentimento de bem, que começa com o nosso bem-estar e pensar no bem-estar do próximo e estender esse nosso sentimento de bem-estar para o próximo. Dar a ele a oportunidade de também se sentir bem em nossa companhia. Bem em todos os sentidos, não só o bem-estar físico, mas o bem-estar espiritual, o bem-estar mental. Quer dizer, propiciar um ambiente e todas as situações que levem ao maior bem de toda a coletividade. É verdade, porque às vezes tem pessoas, né, às vezes nós mesmos, em outras épocas, algumas pessoas fazem aí a caridade material, mas de uma maneira que a pessoa que está recebendo se sente tão mal, né, se sente humilhada e às vezes até aquela caridade material que a gente está fazendo ali vai fazer até mal para a pessoa. Então a gente, como o Giovanni falou, né? O Carlos disse que amar ao próximo deve ser um exercício diário, evitar ficar logado às manchetes da mídia, em especial em época política. É verdade. Amar o próximo tem que ser um exercício diário. E aquela coisa, né? A gente orar por todos. Depois a gente vai ver lá, prece pelos nossos inimigos, por aqueles que nos querem mal. Orar por todos, né? Já é uma grande caridade. A gente está aí desejando, né? Porque assim, na verdade, se a gente olhar com os olhos da matéria, a gente não vai conseguir levar em frente, mas nós precisamos mudar o nosso ponto de vista. A gente tem que ver aquele irmão como um espírito imortal, como nós somos, e o quanto que ele está se comprometendo, né? O quanto que ele está... E é um alerta também para que a gente não caia nos mesmos erros, né? Continua aí, Giovanni. Dai-nos, meu Deus, forças para apagar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com o desejo de vingança em nosso coração. Se for da vossa vontade, nos retirar hoje, mesmo daqui da terra, fazei que possamos nos apresentar a vós livres de qualquer animosidade, exemplificando Cristo, cujas palavras derradeiras foram de perdão para os seus algozes. A ver capítulo 10.
Muito bem, capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Sempre Kardec fazendo referência ao que a gente já estudou para lembrar a gente, né? Olha que interessante, né? Como eu falei, é uma conversa com Deus, né? Dai-nos, meu Deus, forças para apagar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Então, primeiro, apagar aí o ressentimento, o ódio, o rancor. É o que o seu Carlos falou, a gente precisa construir esse amor ao próximo, e aí a gente vai usando o quê? A prece, pedindo, Senhor, tira do meu coração esse ressentimento, porque os cientistas já comprovaram que, por exemplo, a mágoa é cancerígena, vai fazer mal para a gente em primeiro lugar. Claro que vai fazer mal para o outro também, nós vamos ter responsabilidade sobre isso, porque dizem os espíritos, né, que dá aqueles miasmas, aquelas vibrações negativas, e a gente vai atraindo esse tipo de espírito magoado, espírito rancoroso, vingativo. Quer falar, Giovanni, alguma coisa? Pode falar. Assim, mágoa, ressentimento, ódio, rancor, eles nos levam à depressão. E também aumentam as taxas de cortisol. E esse nível que é um hormônio produzido por uma glândula chamada glândula adrenal, e esse hormônio ele age no sistema imunológico. Então ele altera todo o nosso ambiente imunológico. Como ele altera todo o nosso ambiente de defesa do organismo, ele propicia também infecções. Sim, cai nossas defesas, não é isso? As nossas defesas com o passar do tempo. E também propicia o aparecimento, como você falou, de doenças cancerígenas. Então, é importante que nós abandonemos, além de propiciar uma má saúde mental, ela propicia depressão, né? Ela tende a cronificar quadros de ansiedade não definida por um objeto. Então, o ódio que nos leva à vingança, ele também propicia a doença não no outro, mas em nós. Às vezes nós pensamos assim, eu odeio o meu próximo, ele vai sofrer. Na realidade, quem está em sofrimento somos nós. Muito bem. Então, alijar de nós esses sentimentos é uma maneira de propiciar uma melhor saúde, não só saúde mental, mas uma saúde física. Muito bem, muito obrigada, Giovanni. Então, como está colocando aqui, né? Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança em nosso coração. Porque a gente vive uma vida, né, a maioria de nós, não sei vocês, em que a gente não percebe que a qualquer momento a gente pode desencarnar. Daqui a 5 minutos. Eu prometo que eu não vou desencarnar aqui, não. Estou brincando, gente. Mas a qualquer momento o desencarne pode chegar para nós, pode ser a nossa hora, a gente não sabe, né? E aí, fazei com que a morte não nos surpreenda com o desejo de vingança em nosso coração. Já pensou? A gente está com esse desejo de vingança, essa raiva, esse ódio, a gente entrar aí, desencarnar com esse ódio, passar, né, entre aspas, para o lado de lá, com essa mancha no nosso perispírito, o que vai acontecer? A gente vai ficar presa àquela pessoa, porque a gente já viu aí nos nossos estudos, não mais vossos inimigos, que o ódio ele vai algemar, o amor ele liberta. Porque a gente passa mais tempo pensando naquela pessoa que a gente odeia, né, do que às vezes em quem a gente ama. E todo o mal, né, que, como o Giovanni já explicou aí, faz para nós mesmos, né? E colocando aqui, né, se for da vossa vontade nos retirar hoje mesmo daqui da terra, quer dizer, meu Deus, se for da vossa vontade que eu vá, do planejamento, do vosso dos vossos desígnios, fazei que possamos nos apresentar a vós livres de qualquer animosidade. Que a gente possa tirar tudo isso do coração antes da gente desencarnar, porque quando a gente chegar no plano espiritual, como é que a gente vai estar? Alguém quer falar aí, Andressa? Exemplificando Cristo. Não é o nosso modelo? Não é o nosso guia? Mas eu não sou o Cristo. Mas a gente vai ser um dia. Não é isso? Então a gente tem que começar a tentar seguir os passos dele. Quer falar alguma coisa sobre isso?
A questão do Cristo, né? Às vezes nós não temos a medida da evolução do Senhor Jesus, né? Nós achamos que Jesus, ele é o Filho de Deus em algumas religiões, e somos todos filhos de Deus. E Jesus, ele é considerado governador da terra. Na realidade, ele presidiu desde o surgimento da terra. E levou muito tempo para que ele pudesse encarnar, não reencarnar, mas encarnar na terra e trazer sua mensagem de amor, que ele exemplificou em sua máxima Pureza. pureza. E ele botou lá, né? Cujas palavras derradeiras foram de perdão para os seus algozes. Veio o capítulo 10, né? Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Realmente, a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Assim como essas pessoas que estão cometendo esses atos, também, no fundo, não sabem o verdadeiro sentido disso daí. O mal, as consequências que eles vão ter, né? Vamos continuar? As perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte de nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem lamentações, como a todas as provas, e não maldizer aqueles que, com sua perversidade, nos abrem o caminho da felicidade eterna, porquanto vós dissestes pelos lábios de Jesus: bem-aventurados que sofrem pela justiça. Abençoemos, portanto, a mão que nos magoa e humilha, porque os sofrimentos do corpo fortificam nossa alma e seremos elevados em nossa humildade. Ver capítulo 12, item 4. Então aí, né? As perseguições que os maus, né, nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrestres, né? Pode existir injustiça, mas não existe injustiçado. A gente só passa pelo que a gente tem que passar, no sentido de que ou a gente trouxe na nossa programação essa expiação ou essa prova, ou a gente aqui mesmo angariou mais dívida com alguma ação ou inação, porque às vezes a gente tem uma obrigação, não cumpre com a nossa obrigação, e aí advém uma consequência funesta, uma coisa ruim, né? E ele está explicando ali, né? Os maus, devemos aceitá-la sem lamentações. Porque lamentar, ruminar, é você não aceitar. E quando a gente não aceita, é muito ruim para a gente, porque a gente não está tendo a fé, porque se a gente tiver a fé, a gente sabe que a gente já está estudando, né? A gente já estudou, a gente sabe que isso faz parte das nossas provas ou expiações, né? Ou mesmo, às vezes, das pequenas vicissitudes que fazem parte de um planeta de expiações e provas, que nós não estaríamos reencarnados aqui se não fôssemos devedores. Como nós não somos missionários, porque, por exemplo, os missionários reencarnam aqui para nos auxiliar, né? Não porque eles tenham dívida com o planeta ou enfim, com a questão da elevação, né, inferioridade, não por nada disso. Mas como nós, pelo menos aqui na maioria, né, estamos ainda muito longe, né, dessa almejada perfeição, a gente tem que passar, como todas as outras provas. E não maldizer aqueles que com sua perversidade nos abram o caminho da felicidade eterna. Né? Como que é assim grande isso aqui, né? Da gente ver que, entender que essa questão das pessoas estarem fazendo isso com a gente e a gente está passando com resignação, não é aceitar, então tá, então vou deixar fulano me bater, fulano me maltratar. Não é isso, você vai procurar seus direitos. Existe a lei dos homens para isso, tem a lei de Deus, você se retira de perto daquela pessoa, faz suas orações, mas é a gente, como eu falei, não ter dentro do nosso coração, é dizer para Deus, né? Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem e me dá força, Senhor. A gente tem que pedir ajuda, gente, porque nós estamos num planeta de expiações e provas, passando por um momento de transição planetária, não é fácil, é trabalhoso, então a gente tem que pedir ajuda aos nossos guias, aos guias da casa, sempre a gente recebe mensagem, peçam, por que eles querem que a gente peça? Porque eles querem... Não,
Não, não é isso. É porque quando a gente pede, quando a gente faz uma oração, a gente já viu aqui, a gente se eleva, então a gente sintoniza com o que eles querem passar para nós, de todas as mensagens, né? Porquanto vós dissestes, né? Pelos lábios de Jesus, bem-aventurados que sofrem pela justiça. Mas, gente, pela justiça de Deus, né? Vamos dizer assim, sofrem perseguição dos homens, mas referente à lei de Deus, né? Porque às vezes a gente acha que está sendo injustiçado. Por exemplo, às vezes vê companheiros que sofrem, né? Porque são presos injustamente nessa encarnação. Nessa encarnação. E aí quando a gente vai, às vezes, ver, né, as mensagens que vêm dos espíritos explicando, passado lá, fez aquilo e não foi pego, porque tem muitos crimes que são cometidos que aos olhos dos homens ficam, não são descobertos, né? Ficam escondidos. Mas tudo que a gente faz, os espíritos veem, né, os nossos benfeitores, e, enfim, toda aquela gama de espíritos que convivem conosco, né? Nós estamos mergulhados nessa nuvem de testemunho, como disse Paulo de Tarso na carta aos Hebreus, né? Então, abençoemos, portanto, a mão que nos magoa e nos humilha. É difícil, né, gente? Mas a gente chega lá. Então, pedindo a Deus, Deus, eu ainda não consigo abençoar. Então, vamos pedir força, né? Deus, me dá força, me dá resignação, me dá coragem. Para de começo a gente começa não desejando mal. Daqui a pouco a gente já está até orando para aquela pessoa acordar, para que aquela pessoa veja o mal que ela está fazendo em primeiro lugar para ela mesma, as dívidas que ela está contraindo, né? Porque os sofrimentos do corpo fortificam nossa alma e seremos elevados em nossa humildade. Então, sofrimentos do corpo, né? Os sofrimentos até com relação à questão moral também, né? Que acaba a gente sentindo no nosso próprio corpo também, nos fortificam todas as nossas dificuldades. Quando a gente olha para trás, né? A gente vê quanto de coisa que a gente já passou e superou, tudo passa, né? Tudo passa. E ver capítulo 12, amar os vossos inimigos, no item 4, eu até esqueci de anotar aqui o que é. O item 4 fala sobre... É muito interessante. Fala sobre essa questão do amar os inimigos, que é um absurdo que a gente já comentou. Então, vamos lá. Eita, perdi aqui. Mas é a gente fazendo um pouquinho cada dia, né? Se cada dia que a gente for orar antes de dormir, a gente for fazendo esses pedidos, for se colocando, né? A gente vai conseguir. Quer falar alguma coisa, Giovanni, sobre isso? Então vamos lá, continua aí. Bendito seja vosso nome, Senhor, porque nos ensinaste que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte. Que encontremos em outras existências o meio de resgatar e de reparar nossas faltas passadas, de realizar em uma nova vida o que não podemos fazer para o nosso adiantamento. Ver capítulo 4 e capítulo 5, item 5. Então, o que ele está colocando aí, né? Bendito seja o vosso nome, Senhor. Porque ele estava, né, a oração, vamos dizer assim. Porque nos ensinaste que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte. Então, esquece essa ideia de que cometi um erro, vou para o inferno, não cometi, vou para o paraíso. Não é isso. Depende de nós, que nós encontraremos em outras existências. Por isso que a importância da vida futura, da gente ter certeza da vida futura, é essencial. Os meios de resgatar, de consertar e de reparar nossas faltas passadas, de realizar em uma nova vida o que nesta não podemos fazer para o nosso adiantamento. Às vezes, a gente só se dá conta de cometer um erro, às vezes lá no início da juventude, quando a gente está na idade madura, a gente fala, puxa, eu fiz aquilo ali, mas às vezes não dá para consertar, a pessoa já desencarnou, ou não tem como, enfim. Mas a gente vai ter novas oportunidades, porque a lei é a lei de progresso, né? Lei de progresso. Tá, não tem problema, pode falar. O Carlos disse que a oração diária é a conexão que temos com Deus
e onde recebemos os fluidos e energia positiva por intermédio dos espíritos de luz. Muito bom, é isso aí, oração diária, oração, na verdade, né, é oração várias vezes no dia, né, seu Carlos? É isso aí que a gente tem que fazer mesmo. É essa conexão que a gente precisa, muito bem. Então, ele está mandando lá, ver o capítulo 4, que é ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? E o capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos. Capítulo 5, o item 5, fala sobre a lei humana, atinge certas faltas e as pune. Né? Então, pode-se então dizer que o condenado sofre as consequências do que fez, mas a lei não alcança nem pode alcançar todas as faltas. Ela pune mais especialmente aquelas que causam prejuízo à sociedade, e não só as que causam danos àqueles que as cometem. Quer dizer, como eu falei, tem muitas vezes a pessoa cometeu um ato que ninguém descobriu. Então, a lei humana não vai conseguir atingir. Deus, porém, quer o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nem uma única infração à sua lei, que não tenha forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos desagradáveis, de onde se conclui que tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido por aquilo em que pecou. Então, quando a gente está sofrendo, a gente tem que parar e pensar, né? Meu Deus, eu sei que a tua lei é de justiça, né? Deus é soberanamente justo e bom. Então, tem um motivo, ou nessa vida ou em outra. E também a gente saber que, mesmo tendo um motivo, aquele que fez aquilo, ele está contraindo uma dívida, né? É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem um escândalo. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Então, a gente não tem que ficar preocupado, porque às vezes parece que a gente quer ser Deus, né? A gente quer ficar dando Deus, pede a Deus, faz isso, faz aquilo. Ah, meu Deus, tomara que aconteça isso assim com ele, para ele ver, ou para ela ver. Que isso? A lei de Deus é perfeita. Nós não somos nada para queremos saber das coisas da vida. Não é isso? As, entre aspas, punições ou os resgates é o problema do outro com a lei de Deus. E qual é o nosso posicionamento em relação a Deus? Né? Qual é o nosso problema com a lei de Deus? Né? E a gente tem que estar sempre atento, se vigiando, porque não é fácil, não. Eu estou falando aqui, mas o meu ouvido é o primeiro a ouvir. Não é fácil, é trabalhoso, a gente tem que estar se vigiando, da gente ter essa compreensão. Por isso que a casa, né, os diretores da casa, tanto a direção espiritual pede isso, por isso que a direção material cobra de nós, principalmente nós médios, questão do estudo. Né? Porque a gente vai estar sempre relembrando isso. Ah, mas eu já estudei, eu fiz a codificação toda. As pessoas que vêm de outros centros às vezes falam isso, né? Mas a gente sempre está aprendendo uma coisa nova. Quer falar, Giovanni? No caso, vamos voltar um pouquinho sobre a perseguição que os maus nos fazem. Às vezes nós não compreendemos assim. Às vezes nós não compreendemos as dificuldades, né? As intransigências nossas e dos outros. Na realidade... Está conseguindo ouvir? Eu estou achando que ele está falando tão baixo. Giovanni, fala um pouco mais alto, você tem que aumentar a sua voz. O que acontece é que muitas vezes nós não temos a visão de passado, presente, para poder construir um futuro diferente, né? Tendo uma visão clara do passado, isso é uma conquista espiritual, nós podemos ter uma realização melhor e com isso um futuro melhor. Essas conquistas são feitas através da autoanálise, analisando nossos atos presentes e passados,
para podermos ter uma ideia de como nós atuaremos no futuro, como nós agiremos no futuro e no presente. Lê aí agora o último parágrafo, que tem também a ver com o que você está falando. Desse modo se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. É a luz lançada sobre nosso passado e nosso futuro. É o sinal incontestável de vossa soberana justiça e de vossa infinita bondade. Então, olha só, de uma frase, quanta coisa sai, né? Então, a gente está aí, desse modo se explica todas as aparentes anomalias da vida, que a gente vê com os olhos da carne, a gente acha que está errado. Ah, está tudo uma bagunça, o mundo está perdido, não tem nada disso. Para o mundo que eu quero descer, essas bobeiras que colocam nas redes sociais aí. Isso é você não ter fé em Deus, não saber que Deus é Pai, que é soberanamente justo e bom, que nada acontece por acaso. Né? Mas isso também não é para a gente ficar assim, então eu vou ficar sentada dentro de casa esperando cair um emprego nas minhas mãos, ou esperando acontecer isso e aquilo, ou vou me submeter aos abusos variados, né, profissionais ou físicos, familiares. Não. Deus nos deu, como eu falei, a lei dos homens para nós procurarmos os nossos direitos. Sim, porque quando a gente percebe, né, que a gente sofre o que a gente fez, como a gente já estudou, isso não quer dizer que você tenha que continuar naquele processo. Você sofreu, então você vai procurar os seus direitos, não é isso? Porque ninguém reencarna para ser assassino, ninguém reencarna para ser abusador, ninguém reencarna para fazer o mal. Porque a gente pode, por exemplo, a pessoa que causou um acidente, assassinou alguém, ela pode morrer de uma morte violenta que não tem a ver com ninguém. Às vezes por condição dela mesma, um acidente que ela mesma, por uma imprudência, por, enfim, uma outra situação. No caso da imprudência, não muito, porque aí seria um suicídio, mas às vezes não faz nada, né, e acontece um acidente. Então, como eu falei, é necessário que o escândalo venha, mas aí daquele por quem vem o escândalo. É a luz lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, quer dizer, aí a gente vai compreender nessa sequência, passado, presente e futuro. É o sinal incontestável da nossa soberana, da vossa, de Deus, né, soberana justiça e da vossa infinita bondade. O problema que eu acho, não sei o que você pensa, Giovanni, sobre isso, é que a gente não tem ainda isso construindo dentro de nós. A gente acha, pela nossa inferioridade, né, pelo nosso passado em outras facções religiosas aí, que se eu estou sofrendo, eu estou sendo castigado. Se eu estou passando por uma coisa que a minha vida está tranquila, Deus é bom. Se acontece qualquer coisa, mas Deus não gosta de mim, Deus está com raiva de mim. Não é isso? Então, porque a gente não tem aí essa noção de que Deus, né, como disse Einstein lá, Deus não joga dados com o universo, nada é por acaso, né? E a soberana justiça, né? O que a gente fez, a gente vai resgatar. Né? Mas tem a infinita bondade, vai resgatar, a gente vai ter todo um suporte, vai ter o nosso anjo guardião que vai nos ajudar a planejar a reencarnação, vai ter os espíritos amigos que vão estar nos sustentando. Vai lá, você vai conseguir, você vai passar por essa dificuldade, vai ter as oportunidades de trabalho no bem, que nos auxiliam muito, né? Todo esse manancial aí, todos esses recursos que nos são concedidos. Vamos começar outra? Vamos. Agora nós vamos para a sexta frase aí, né? Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, forças para resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentam nos afastar do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Então, olha só, essa frase, né, é bem interessante, né? Mas não nos deixeis, ou então não nos abandoneis, como está aqui, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente fala decorando, a gente não tem nem muita noção, né? E Kardec está aqui analisando para a gente, colocando a posição dos espíritos, porque todas essas partes, né, desenvolvidas são os espíritos que foram colocando ao longo dessa pesquisa, desses várias comunicações que Kardec recebia, né? E aí tem uma nota de Kardec bem interessante.
Lê aí para a gente, a nota 123 e 133. Nota de Kardec, lá embaixo. 132, 133, nota de Kardec. Certas traduções dizem: não nos induzais à tentação. Essa expressão daria a entender que a tentação vem de Deus, que ele voluntariamente incitaria os homens ao mal, pensamento blasfematório que igualaria Deus a Satanás e que jamais poderia ter sido de Jesus. Tal expressão, aliás, está de acordo com a doutrina vulgar sobre o papel dos demônios. Ver o céu inferno, capítulo 10, os demônios. Nota 133. Também se observam diferenças entre o Pai Nosso apresentada por Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13, e por Lucas, capítulo 11, versículo 2 a 4. No de Mateus, leem-se 7 pedidos, ou petições, entre elas, e não nos exponhas à tentação, mas livra-nos do maligno. E, numa influência claramente litúrgica, porque a ti pertence o reino, o poder e a glória pelos séculos. No de Lucas, leem-se apenas 5 pedidos, sendo o último, e não nos deixeis cair em tentação. Então, essa observação de Kardec é porque tem as variadas traduções, e ele está explicando aí para a gente não fique achando que não nos abandoneis a tentação, não nos deixeis cair em tentação, né? Então, a gente vê que a questão da tentação, né, não é uma coisa que Deus está colocando para a gente, né? Vamos lá ver na questão 712 do Livro dos Espíritos, falando sobre a tentação, né? Que a gente já estudou aqui no Livro dos Espíritos, 712A. 712A. Kardec pergunta assim para os espíritos: qual o objetivo da tentação, dessa tentação, né? Desenvolver sua razão, que deve preservá-los dos excessos. Então, a tentação é para a gente desenvolver a nossa razão. Mas agora, por que a gente é tentado, hein? Por que a gente é tentado, Giovanni? Pois é, como ele coloca aí, o desenvolvimento da razão. Sim, mas por que a gente é tentado? Porque a gente ainda tem imperfeições. Imperfeições. Ué, mas aí tem gente que fala assim, e a tentação de Jesus foi tentado lá por 7 espíritos, né? 7 espíritos. Vamos ver na Gênese, um livro maravilhoso, capítulo 15, os milagres do Evangelho. Então, a gente vai ver todas as explicações dos milagres do Evangelho, das curas de Jesus, e tem uma parte, que é o item 52 e 53, que fala sobre a tentação de Jesus. E explica que foi uma parábola, que Jesus não foi nada tentado, Jesus já era um espírito puro, né? Como o Giovanni falou, ele foi o criador do planeta Terra, né? Claro que junto, auxiliado com outros espíritos crísticos, mas ele é o governador do planeta Terra. Nós ainda somos tentados porque nós ainda temos as nossas inferioridades, não é isso? Então é aquela história, tem gente que adora, né, certo tipo de comida e já eu não gosto. Então eu não vou ser tentada a comer demais porque para mim aquilo é indiferente. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, mais vai ficando, né, desenvolver a nossa inteligência para a gente entender, ou aquilo ali não vai ser bom para mim, aquilo ali já não vai me fazer bem, eu vou raciocinando, né? Vou evoluindo ali, né? Lê aí a versão aí expandida dessa frase. Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e nos aperfeiçoar. A causa primária do mal está em nós, e os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas tendências viciosas, nas quais eles nos mantêm para nos tentar. É o que a gente acabou de falar, né? Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e nos aperfeiçoar. Então, a gente vai aí galgando posições, galgando conquistas, tendo conquistas, né? E vamos melhorando, vamos evoluindo, né? A causa primária do mal está em nós, que a gente comentou.
Então, Jesus nunca foi tentado porque Jesus não tinha um mal dentro dele. Qual é a característica dos espíritos puros? Está lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, a ausência do mal. Né? A ausência do mal. Nós, como espíritos imperfeitos ainda temos o mal em nós. E os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas tendências viciosas. Não é? Então, aquela história, se eu gosto muito de fofocar, os espíritos que gostam de dissensão, de briga, que querem derrubar uma família, uma casa espírita, uma instituição, vão potencializando. Não nos enganemos. Nós temos fichas nossas no plano espiritual, tanto superior quanto inferior. Tanto os nossos anjos guardiões, nossos espíritos que nos ajudam, tem lá tudo que a gente faz, né? Como os outros espíritos que querem nos assediar. No livro Valério, do Espírito Nora, psicografia do Emanuel Cristiano, o mesmo autor que escreveu Aconteceu na Casa Espírita, é bem interessante que ele fala de um caso de assédio, né, uma família e tal. E aí, ali, você percebe, ele coloca que os espíritos que vão obsidiar, assediar as pessoas para depois obsidiar, eles estudam cada um. Então, tem os especialistas em obsidiar crianças, os especialistas em obsidiar mulheres, os especialistas em obsidiar homens que são, né, desregrados sexualmente, e por aí vai. Então, se a gente está se sentindo tentado com alguma coisa, a gente tem que analisar o que dentro de mim está fazendo com que eu tenha essa afinidade para que isso me seja colocado, né? Então, a gente tem que pedir, não é se recriminar não, gente, é pedir, Senhor, espera aí, pensei que eu já tivesse curada disso, mas não estou, então me dá força para eu passar. É que nem a pessoa que superou a questão da bebida, mas se for ficar frequentando bar, isso e aquilo, principalmente no início, vai ter uma dificuldade, vai se sentir tentado. Porque ainda tem aquele velho hábito. Por isso que os próprios alcoólatras anônimos recomendam, né? Primeiro o gole, evite-o. Mas quem tem esse problema que não frequente lugares onde é consumido bebida por conta disso. Mas quando a gente realmente evolui e vence isso, a gente pode tranquilamente, né, uma festa em que tenham bebidas. Mas o que acontece? Acontece que a gente às vezes a pessoa vai evoluindo, vai vivendo e vai vendo que aquilo ali não é bom, não traz coisas boas, né, e acaba realmente evitando esse tipo de locais, né. E aí ele colocando lá, né, os espíritos se aproveitam para nos tentar. Então, se a gente está sendo tentado, para a gente terminar, que já está no nosso horário, né, praticamente, é porque a gente ainda tem pontos de acesso com relação àquilo. Então, que todos os dias a gente possa orar, pedindo, quando a gente mudou, né, a nossa visão com relação à questão do Pai Nosso, que a gente não ore mais o Pai Nosso, né, direto, sem pensar, que cada frase que a gente pronuncie, né, alto ou em pensamento ou pela fala, que a gente analise, né, cada palavra e reflita, né, será que eu estou fazendo isso ou será que eu estou me dirigindo da maneira certa, pedindo o que é certo? Porque o que a gente tem que pedir é força, é resignação, é coragem. A gente pode pedir a resolução de um problema material, sim. Ah, Senhor, me ajuda que esse problema seja resolvido da melhor maneira. Não é falar, faz isso, faz aquilo, como se os espíritos fossem nossos empregados. Porque nós não sabemos de nada. Nós temos a visão da vida material, né? Nós temos esse esquecimento do passado, a maioria de nós, né? Então, que a gente possa estar aí nos melhorando, nos aperfeiçoando, prestando atenção nessas nossas más tendências, como a gente já viu lá, o bom espírito é aquele que se esforça para domar as suas más tendências, e a gente nesse embate do dia a dia, a gente vai começando de pouco a pouco, quando a gente vê, a gente já conseguiu, aquilo não apresenta mais nenhuma tentação.
Por quê? Porque a gente não vai ter mais ressonância, não vai ter mais a mesma vibração, não vai ter mais aqueles desejos, não vai ter mais sintonia com esse tipo de espíritos, né? E nem com aquelas coisas que a gente sabe que não nos fazem bem, que só nos fazem o mal. Então, que a gente possa estar aí sempre refletindo, né? E buscando a cada dia nos melhorarmos, sempre na nossa mente, guardando na nossa mente, né? Deus é soberanamente justo e bom. Então, que Jesus abençoe a todos. Quer fazer a prece, Giovanni? Pode fazer, quer? Tá bom. Então, vamos lá, gente. Fazer a nossa prece de encerramento. E a gente continua na semana que vem. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor. Agradecemos por esses momentos em que, na leitura, no estudo, na reflexão, conseguimos forças, Senhor, para entender e para passar pelo que tivermos que passar. Agradecemos aos espíritos que nos auxiliaram o tempo todo, que nos ensinaram e nos ensinam a todo momento. Rogamos, Senhor Jesus, que Tu envolvas essa casa de amor, que envolva cada um de nós, encarnados, desencarnados, aos nossos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais, que eles possam, Senhor, receber essas doces vibrações do Teu amor. Que todos, Senhor Jesus, possamos ter um dia de paz, um dia de harmonia. E dê-nos força, Senhor, para que não caiamos em tentações, agora que nós já aprendemos. Que seja, pois, Senhor Jesus, em Teu nome, que seja em nome desses amigos incansáveis do bem, mas, sobretudo, em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por encerrado o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.